e libera o poder da honra nesse lugar. Libera o poder da ousadia, o poder de andarmos na sua presença, de buscarmos a sua face, de sermos cheios de ti, em nome de Jesus. Fale para Deus, peça para Ele que Ele te encha nessa hora. Fala: Espírito, me enche, enche minha lâmpada, enche minha vasilha de óleo, Senhor. Faz luzir a minha lâmpada hoje, pois eu quero ser cheio da tua presença, quero ser tomado pelo teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, aplica esta palavra ao nosso coração e nos faz mais que vencedor, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer um exercício aqui, amém? Para nós aquecermos nossa fé. A hora que eu falar uma qualidade de Jesus, você vai falar assim, amém, mas com força, amém? Então eu vou falar assim, por exemplo, Jesus, Ele é o Senhor. Amém. Isso, sincronizado, amém? E nós vamos aquecer esse amém, enquanto eu vou profetizando a grandeza do Senhor. Sabe o que isso é adorar a Deus? Adorar a Deus é falar o que Ele é, amém, sobre o que Deus é, amém? Então vamos lá, Jesus é poderoso, amém, Ele é majestoso, amém, não há outro nome, amém, Ele é o Senhor dos senhores, amém, Ele é o Rei dos reis, amém, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele prevaleceu, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele triunfou, Ele conquistou, Ele é o teu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o Senhor da igreja. Sobre o nome dEle nenhum homem está, porque Ele é poderoso, majestoso, sublime, lindo. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Quando você faz isso, o inferno treme. O inferno treme, irmãos. Sabe o que o diabo tem feito? Tem calado a boca de vários cristãos. O diabo tem calado a boca dos cristãos para glorificar o nome de Deus. Os irmãos não conseguem falar glória a Deus, aleluia. Os irmãos não falam Jesus é bom. Os irmãos às vezes só pedem. O diabo tem aberto a boca só para os irmãos pedir, mas para os irmãos glorificar, o diabo tem conseguido trancar. Eu quero falar algo para você. A minha boca, o diabo não cala. Amém? Amém? Tem uma música assim, que diz assim: não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre a sua vida, sobre tua vida vou profetizar. Fala pro seu irmão assim, ó: nenhuma maldição te alcançará. Falei, eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Nunca vai secar, o manancial vai fluir. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Só os fervorosos falam glória a Deus. Oh, aleluia. Nós somos pequenininhos, mas fazer um barulho. Aleluia. Oh Deus, por enquanto, amém? Os milhares estão chegando. Irmãos, eu quero falar então, né, o tema que eu dei para essa palavra é que só os humildes honram. Você sabia que a questão de honrar alguém, ou a honra ao Senhor, a honra ao líder, a honra ao chefe, a honra ao marido, à esposa, a honra aos filhos, a honra aos empregados, só faz isso quem é humilde? Alô? Quem não é humilde, quem é arrogante, quem acha que tem um rei na barriga, eu tenho um rei na barriga, porque Cristo habita em mim, e Ele é o Rei dos reis, mas do sentido pejorativo, quem acha que tem um rei na barriga que eu sou diferente do irmão, não, o pastor é diferente. Eu vou falar algo para você, você pode pensar que eu sou diferente de você, mas eu não me considero diferente de você em nada. Em nada, eu sou igual a você, tenho defeitos, tenho dificuldades, tenho limitações, às vezes não consigo lidar com certos problemas, às vezes sou reprovado, e sou filho do Senhor como você é, sou igualzinho a você. Há um hábito de nós vermos os pastores como super-homens, são grandes homens de Deus, como você também é, amém? Fala para o irmão que está do seu lado, você é um grande homem, uma grande mulher de Deus.
Olha bem no olhinho dele e fala assim: você é um grande homem de Deus. Deus tem derramado tanta graça, irmãos, tanta sabedoria, né? Deus tem colocado tanta bondade, depositado tanto favor de Deus na sua vida. Você é especial, você não é um qualquer. O mundo lá fora não tem o Deus que você tem. Muitos lá fora estão desesperados, mas você é separado. Você que está aqui sentado, ouça-me, você é bem-aventurado. Deus chamou você, e porque você deu resposta a Deus, Ele honrará a sua atitude. Você é povo de Deus, você não é desse mundo, irmãos. Esse mundo não pode controlar você, nem a enfermidade pode controlar você. Deus delegou o poder de rejeitar a enfermidade. Deus delegou o poder você de quebrar grilhões e amarras. Deus liberou para você poder para conectar coisas no reino do Espírito e desconectar. Então o que você necessita, Ele mesmo já confiou nas tuas mãos, porque você é povo amado. Ele te chama de nação santa, povo adquirido de Deus, sacerdócio real. Amém? Você é escolhido, você não foi rejeitado. O mundo te considera rejeitado, escória, mas você é joia preciosa, você é ouro refinado, você é prata pura diante de Deus, você é órgão de justiça, de sabedoria, de realeza. Deus escolheu você para mudar a história dessa cidade. Deus escolheu você para mudar a história da sua família. Você está me ouvindo isso? Isso é precioso. Você nasceu depois de milhares de anos aí que foi formado o mundo, que Deus fez o mundo, e Ele te colocou nessa geração para você ser canal dele onde você estiver. Você crê nisso? Então pega no irmãozinho que está do lado e fala assim: você é escolhido. Oh Deus, nós somos escolhidos. Agora faz assim, ó. Fala, ó como eu tô cheio agora, ó. Aí eu falo para você: só os humildes honram. Só os humildes honram. Aí você fala assim: mas pastor, agora eu estou cheio, eu tenho que ser humilde. Oh, humilde, a gente pensa que aquele humilde tem aquela cara de piedade. Você já viu que há uma tendência, a gente, dá um pouquinho de retorno aqui para mim, os irmãos da mesa. Há uma tendência a nós a entender, a pensar que ser humilde é passar fome, é ser pobre. Tem muito pobre arrogante. Tem muitas pessoas que não têm condição financeira e é arrogante, né? Que acha que não. Tem gente que rejeita até a oferta porque é arrogante. Você quer ajudar lá, não quer ajudar. Não, eu sou pobre, mas eu sou limpinho. Você já ouviu falar isso? Isso é arrogância. Não tem nada a ver humildade com pobreza. Tem muito pobre que é arrogante, e tem muito rico que é humilde. Mas também tem muito rico que não é humilde. É mais fácil um rico não ser humilde do que um pobre, porque às vezes o rico se segura na riqueza e ele abre mão, né, de andar com o Senhor, como aquela conta Jesus Cristo quando ele chamou o jovem rico, e a hora que tocou no dinheiro ele: Senhor, isso eu não posso entregar. É a palavra de Deus que Jesus amou ele. Jesus olhou para aquele jovem, viu que ele guardava os mandamentos, e falou assim: nossa, Jesus amou aquele jovem. E aí ele falou assim: agora larga tudo que você tem e me segue. Aí ele se entristeceu, não falou nada, virou as costas e se foi. Jesus não voltou atrás. Aquele jovem perdeu a história de ser o 13º. Perdeu a chance de fazer parte de uma grande história, que o seu nome ia ser lembrado por nações. E aquele jovem rico abriu mão de tudo para seguir Jesus. Ele perdeu a chance. Eu quero perguntar a você: você tem perdido quais chances para seguir Jesus? Então, abra sua Bíblia em Mateus 5, verso 3. Eu quero contar a história de duas pessoas na Bíblia que foram canal de Deus na vida de duas outras que estavam passando muita dificuldade.
E eu quero falar para você que a honra atrai a provisão financeira e atrai a cura. Amém? Mateus 5, verso 3 diz assim: bem-aventurados os humildes porque deles... Alô, de quem que é o reino dos céus? Dos humildes, irmãos. Irmãos, o reino dos céus é o reino que habita aqui na igreja. Amém? Aqui no nosso meio, não no prédio. Isso aqui é prédio, já ensinamos, temos falado toda vez isso. Quando a gente sai daqui, isso aqui continua sendo prédio. Aqui não tem nada de igreja. A igreja é eu e você. Esses prédios não podem abrir a boca e pregar o evangelho. Esse prédio não pode adorar a Deus. Você pode. Você é templo do Espírito Santo. Ele mora em você. Então a nossa visão templista, ela deve ser desmanchada para saber que quem é o templo é você. Amém? Então veja, o reino dos céus é o reino que antecede o reino de Deus. Esse reino dos céus vai ser implantado por Jesus quando da vinda dele, após o arrebatamento e a grande tribulação, como nós aprendemos hoje na última aula do curso de maturidade do Espírito. Amém, irmãos? Amém. Então ele vai vir implantar o reino, e no reino dos céus só vai participar os humildes. Fala humildes. E a palavra de Deus diz em Apocalipse que ele vai vir com os seus vencedores. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa incorruptível e tronos para que possam presidir cidades. Então veja, aquele que for aprovado vai ser usado por Deus no reino. E a palavra de Deus diz aqui que são os humildes de espírito. Os humildes. Mas que humilde é esse? Como que eu posso entender o que é humildade? Como que eu posso aprender sobre humildade? E eu vou contar a história de uma viúva que estava passando fome. E essa viúva, ela foi humilde. Por isso, ela foi suprida. No momento onde todos passavam fome. Elias tinha profetizado sobre aquela terra. E aí, 3 anos e meio não caiu água. Uma seca de 3 anos e meio. Você pode pensar nisso? Hoje aqui fica sem chover 2 meses. Nós não sentimos muito, a não ser pela secura do ar, mas o nível lá da Billings, da Guarapiranga, das represas, reduzem bem, começam a dar alarme. Quem veio do norte sabe muito bem o que é passar uma seca. A gente que é paulista aqui, fala dos níveis de água, a gente vê na TV, mas abre a torneira, tem água. Eu morava num bairro em Guarulhos que eles cortavam a água de vez em quando lá. E era uma agonia, irmãos. Porque você abria a torneira, não tinha água. E queria tomar água. Queria tomar um banho e não tinha. Queria lavar louça, acumulava louça. E só no outro dia, em tal horário, que chegava água. Então é difícil isso. Eu já tive rodando esse interior do Brasil, aí lá pro o Rio Grande do Norte. Lá para os lados de Mossoró. E o caminho de Natal a Mossoró, você vai passando assim, é tudo amarelo, só pedra e terra, porque não chove, irmãos, é uma secura só. A gente se encontra jegues, mortos na beira da praia, secos, esturricados ali, porque não tem água. Então, o profeta Elias profetizou sobre aquela terra e ficou 3 anos e meio sem chover, e todos estavam padecendo, até a terra estava morrendo pela falta de água. Então, abrindo aí em 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler o episódio do 8 ao 15, e eu vou levantar algumas características de pessoas humildes. Os humildes sabem honrar. Amém? Só os humildes honram. Se você tem problema de desonra, porque você não é humilde. Amém? 1 livro de Reis, capítulo 17. Vamos lá. Todos acharam? Amém. Diz assim. Capítulo 17. 1 Reis 17. No verso 8. Verso 8. Amém, Marcelo? Tem 2 Marcelo, tem um na sua frente também. Amém, Marcelos? Marcelinho, agora fica mais fácil, né, Marcelinho? Amém, Marcelinho?
Diz assim então: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê de comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazemo-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comerão ele, ela e a sua casa muitos dias. Aleluia! Quantos aqui querem o milagre da provisão financeira? Quantos aqui querem ter alimento contínuo, providência, abundância, provisão abundante na sua vida financeira? Quantos necessitam de milagres financeiros? Quantos estão passando por momentos de seca, onde a água está acabando, onde só está um punhado de farinha na botija, um pouquinho de leite, eu quero de azeite? Eu quero falar algo para você. Se você aprender a honrar, Deus liberará a unção da provisão. Vai liberar, irmãos. Sabe, história tremenda dessa mulher, naquele monte de pessoas que estavam lá padecendo, sabe? Aquela mulher não era judia, ela era de Sarepta. Ela até fala para Elias assim: o teu Deus, o Senhor, o teu Deus, não era o Deus dela. E Deus inclinou o ouvido para o coração do profeta e fala: você vai naquela mulher, daquela terra distante, e ela vai dar de comer para você. E o profeta, quando chegou na casa daquela mulher, e ele pede para ela, imagina você com nada na sua casa para comer, Osaías, só pão, e hora você muda, manteiga, depois manteiga do outro lado, no outro dia aí acabou manteiga, aí você põe sal com azeite, e aí você vai, porque acabou, não tem. E aí chega o profeta: faz aí para mim um misto quente. Aí você fala: mas meu pastor, meu profeta, meu homem de Deus, eu só tenho um pãozinho para mim, para Patrícia e para Melicinha que acabou de nascer. Pesado, irmão. Ver um filho, você passar fome é uma coisa, agora ver um filho passar fome, ver um filho pedir de comer, você não poder dar, ver um filho falar assim: eu quero aquele iogurte, você disfarça que nós vamos pegar aquela sobra de frios, que é mais barata, porque você está passando uma dificuldade financeira, é muito dolorido. E aquela mulher olhou para o profeta que estava pedindo: primeiro vai fazer para mim. Olha que profeta arrogante. Fala: olha que profeta arrogante. Ele não teve coração para aquela mulher. Ela podia ter pensado assim, né? Você não está vendo aqui, eu estou falando para você que nós vamos comer e vamos morrer, acabou, não tem mais nada, olha como está seco, e você vem e ainda quer tomar o meu pedaço, quer tomar o que é meu. Fala assim para o seu irmão: você nunca terá nada sem antes não entregar. Nunca terá nada, você nunca será abençoado se você antes não abençoar. Ouça-me, para você receber amor, você tem que fazer o que primeiro? Dar amor. Se você quer receber perdão, o que você tem que fazer primeiro? Perdoar. Se você quer receber cura, o que primeiro você tem que fazer? Liberar a cura. Você está ouvindo?
Deus ele escolheu assim, porque é melhor dar do que receber. Porque aquele que dá, recebe. E aquela mulher estava ali numa situação onde pediu o resto dela, que era a vida dela e do filho dela por um dia ou dois, sei lá. E depois eles morreriam. Bem provável que aquela mulher nem comesse, desse para o seu filho. E aí eu queria chamar o primeiro ponto de uma característica de pessoas que são humildes. Porque as pessoas humildes sabem honrar. A primeira característica é: humildes ouvem a Deus e a seus discipuladores. Nós somos uma igreja de relacionamento. Ninguém aqui está sozinho, ninguém. Você pode falar assim: ah, mas eu não estou tão perto assim. Não está porque você não quer. Porque se você abrir a boca, tem alguém perto do seu lado para te dar uma palavra. Principalmente o teu anjo da guarda e teus líderes. Amém? Irmãos, nós somos uma igreja de relacionamento, mas eu preciso que os irmãos aprendam a pedir ajuda. Fala para o seu irmão do lado: pede ajuda. Hoje o seu pastor aqui, além de pastorear a igreja videira, que tem 90 membros por enquanto aqui, agora vai começar a cuidar de Peruíbe, que tem mais 50. E aí ele lidera uma célula ainda no Guarujá. E eu falo para os meus irmãos lá do Guarujá, eu falo assim: olha, eu preciso que, se você está passando alguma dificuldade, você levante a mãozinha e fala: oi, eu preciso de um tempo. E aí nós paramos para te ouvir. Agora, se você ficar esperando, né? Está seca, a chuva não vem. Não, o profeta Elias vai aparecer aqui em casa. Ó, Elias. E ele vai pedir para mim, eu vou guardar até um pouquinho do azeite lá da botija e um pouco da farinha de tapioca, que ele gosta muito. Vou botar lá no cantinho esperando ele chegar, porque eu sei que ele vem. Ele vem, ele vem. Daquela mulher, daquelas muitas viúvas, porque era um tempo de guerra, ela foi a única que foi escolhida para receber o profeta e receber a abundância. Está me ouvindo? Então você precisa primeiro ouvir os seus discipuladores. Ouvir. Aquela mulher, ela ouviu, né? Ela ouviu Elias. Elias falou assim para ela: primeiro faz para mim. O que ela fez? Preparou, e o primeiro bocado de pão passou para ele. Sabe, isso mostra que há pessoas que dizem que ouvem a Deus, mas não ouvem os seus discipuladores. Os profetas que Deus tem enviado para você são pessoas enviadas para ser bênção. Sabia que a palavra de Deus diz assim, que na multidão de conselhos há sabedoria e segurança? Sabe, quando as pessoas que estão do seu lado, quem é o seu discipulador? Quem é aquele que tem caminhado contigo? Se você não aprender a honrar o teu anjo da guarda, ouça bem aqui, você que tem fugido do anjo da guarda, fala a Deus. O seu anjo da guarda, os visitantes, anjo da guarda não é um anjo de verdade. A gente chama anjo da guarda de uma pessoa que ela cuida da consolidação. Toda vez que vem uma pessoa nova para a igreja, né, que não conhece muito o evangelho, a gente senta com elas em 12 reuniõezinhas, uma por semana, para explicar o princípio da fé cristã, né? Nós chamamos esse trabalho de consolidação. E a pessoa que faz a consolidação é o anjo da guarda. Então ele não tem asa assim, não que a gente vê, pode ser que esteja escondido, mas ele é o anjo da guarda que vai fazer o trabalho de facilitar e ensinar. E quem é anjo da guarda que levanta a mão? Levanta a mão os anjos da guarda. Amém. Amém. Vocês são anjos da guarda, vocês não levantam a mão? Amém. Vocês estão acordados? Tem alguém aí dentro de vocês? Amém. Amém, Ramonatu. Todo mundo que já foi cuidado por alguém hoje é anjo da guarda. Então todos podem cuidar de alguém aqui, amém? Todos podem cuidar de alguém. Então veja, a pessoa que Deus colocou do seu lado para ser seu anjo da guarda, pode ser que não esteja lá o encorpado como o profeta Elias, não esteja lá a pegada do pastor César, não seja a unção do seu líder Elias, do seu líder Maurílio, mas é um membro, é esse que Deus colocou para você, é o melhor de Deus para a tua vida. E se você não souber honrar esse irmão ou essa irmã, é sinal que você não é humilde, é arrogante e não vai ser abençoado. Você está me ouvindo? Ah não, se for pastor, se for profeta, se for isso, aí sim, aí eu vou ouvir. Mas se você não ouvir a boca daquele que Deus colocou do seu ladinho, para tocar no seu coração, você não é humilde. Houve um profeta que rejeitou tanto a palavra de Deus, que Deus teve que usar uma mula. Deus catou a mula e falou: fala, mula. E a mula olhou para o profeta e falou: e deu um recado para ele. Já pensou ter que usar uma mula para falar com você? É o fim.
É sinal que você está com o coração endurecido, amém? Vocês estão dando risada, estão pensando que o irmão é uma mula? Não faz isso, amém? Usa até a mula, porque não vai usar meu irmão, né? Amém. Como podemos dizer então que obedecemos e somos fiéis a Deus, se não nos submetemos às pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor? Me diz, como é que você pode dar testemunho de obediência e de submissão a Deus, se você não consegue ser submisso e ser, obediente ao seu líder, ao seu anjo que está te dando palavras e orientações acerca do que Deus tem para você, para a sua vida, ensino bíblico, fé, crescendo na fé com você. Você está me ouvindo? Amém, irmãos? Então o primeiro passo que eu falei para você é que os humildes ouvem a Deus e aos seus discipuladores. O segundo ponto nessa história dessa mulher é que os humildes priorizam os seus discipuladores. Fala lá, humildes priorizam os seus discipuladores. Aquela mulher não pensou no que era para ela. Ela pensou na realidade, mas ela escolheu abrir mão. Ela pensou no que era para ela, no que era para o filho, e escolheu abrir mão para servir o profeta. Deixa eu perguntar algo para você. Quanto você tem aberto mão do seu tempo, sabe, até mesmo do seu aconchego para receber o seu anjo da guarda na sua casa, o seu discipulador? A gente fala que nós estamos falando aqui que nós somos uma igreja de relacionamento, mas eu pergunto, quantas vezes você já foi visitado e já foi visitar o seu líder, o seu anjo da guarda? Alô? As pessoas encontram a sua casa disponível para receber uma visita? Ou a turma tem medo? Você se sente à vontade de ir visitar, de ligar, falar, posso ir fazer uma visita na sua casa e desfrutar de um tempo de comunhão? Eu vou te falar, Atos 2, a igreja crescia, sabe por quê? Porque eles comiam de casa em casa, estavam unânimes, permanecendo unânimes na oração, no partir do pão, de casa em casa. Então eles tinham tempo de sentar e comer juntos, partiam pão, comiam pizza, comiam bolo de fubá, bolo de maçã, café com leite, chá, não perdiam a oportunidade. Nossa, irmãos, eu não posso falar porque os irmãos aqui de Itanhaém, a gente vai lá, é uma alegria, um ambiente assim impregnado. Ninguém sai lá da casa do André e da Estela, eles vivem lá, vai para a aula, a gente está dando aula, acaba a aula, eu vou embora, os irmãos continuam lá. Mudaram, acho, mas é um ambiente assim de alegria. Chegamos lá, estava um cheirinho, de Elias foi comigo, um cheiro de tempero tão gostoso. Aí o Elias ficou lá comendo e eu dando aula, muito bonito, e nem lembraram de mim. Só sobrou café, mas o café veio um pouco pó primeiro, mas depois veio um café bom. Eu vou lá, me servem café, me trazem água. Os irmãos, sabe o que é isso, irmãos? Estou honrando. Uai, por que você não faz uma visita? Por que você é além? Por que você não recebe? Ou você acha que essa igreja é viver aqui, ó? Você acha que viver aqui é essa igreja, irmãos? Você acha que a vida de igreja está aqui dentro? A vida de igreja está viver a igreja lá fora, lá no teu trabalho, lá com teus vizinhos, lá com a tua célula. Eu pergunto, quantas vezes você liga para o teu líder durante a semana? Alô? Quantas vezes ele tem que me ligar? É nada, é você que tem que ligar para o seu líder. É você. Elias e Eliseu, pensa. Elias falava assim, ó, fica aí que eu vou lá. E Eliseu falou, não, vou com você, não deixo você não, de jeito nenhum. Estava no pé, estava colado. A palavra de Deus diz que Eliseu deitava água nas mãos de Elias. Elias estava lá fazendo alguma coisa, sujava a mão, Eliseu vinha com uma jarrinha. Não, meu senhor, estende a mão aqui. Ele enxugava. Eu, pastor Gilberto, quantas vezes eu servi pastor Gilberto? Estou para sair de férias agora, eu já falei para ele, pastor, vamos comigo. Vamos lá, eu vou passar uns dias em Ubatuba, bora comigo. Quer deixar a Débora ir comigo? Eu sirvo, irmãos. Eu não tenho essa dificuldade. Agora eu vejo pessoas tendo dificuldade de fazer isso. Tem dificuldade de chamar, de ligar, de falar por... Quantas vezes você ligou para o teu líder e falou assim, eu te amo em Cristo, meu irmão. Eu sou aqui para ser bênção na tua vida.
Foram poucas as vezes também que eu recebi uma palavra, mas eu recebi já telefonemas de agradecimento, fico feliz. Recentemente os irmãos me ligaram aí para falar: pastor, obrigado por ter nos atendido. Irmãos, aquilo sobe para o nosso coração como bálsamo. Sabe por quê? Porque é penoso o trabalho. E quando a gente vê no irmão um coração agradecido ou abençoado, nosso coração se alimenta. Ele descansa na fé. Deixa eu falar algo para você. Você devia ligar mais para os seus líderes. Você está me ouvindo? Você devia ligar mais, devia oferecer mais. Faz lá algo para ele, chama para ele comer na sua casa. Mas quero dizer algo para você: há uma promessa e um mistério miraculoso naqueles que ofertam para os seus líderes. E oferta aqui que eu estou falando não é só dinheiro não, entenda. Estou falando do seu tempo, estou falando um tempo de repouso, estou falando de uma boa comidinha para a gente estar conversando, para a gente estar aprendendo junto. Essa mulher serviu um bocado de pão e por muitos dias não faltou pão, farinha e óleo na botija daquela mulher. Você está me ouvindo? Pensa aí você um pouquinho. O quanto você tem sido o canal de Deus na vida do seu discipulador, do seu anjo da guarda. O quanto? Ou você é mal agradecido? Não me ligou essa semana. E você ligou? Alô? Eu uma vez fui cobrado, faz tanto tempo, não era nem na videira. O irmão que a gente estava fazendo um evento, eu fiquei responsável pelo evento, e esse irmão deu o nó, não foi. E eu peguei e fiz sozinho. Aí ele me liga no outro dia: onde já se viu, eu nem apareci, você nem ligou para mim para saber porque eu não fui, que preocupação é essa? Eu falei: irmão, desculpa, mas será que não era você que devia ter ligado para avisar que não ia? Não é verdade? Você falta na reunião, aí eu que tenho que ligar para você para saber por que você não veio? Ou seria você que devia ligar? Falou: irmão, não pude ir porque aconteceu tal coisa. Isso mostra o quê? Honra e humildade. Se você é humilde, você serve seja quem for, Taylor. Você oferece ajuda, oferece a tua casa, o teu tempo, o que você tem para ser canal de Deus na vida de quem for. Só os humildes podem fazer isso, amém? Fala: só os humildes priorizam seus discipuladores. Toda vez que a gente rejeita uma orientação ou a instrução dos nossos discipuladores, nós estamos sendo orgulhosos e certamente não seremos abençoados. Se você rejeita, se aquela mulher não faz o que o profeta pediu para ela fazer, ela não seria abençoada. Você está me ouvindo? Você pode falar: mas que coisa tola, pastor, era só dar um pouco de farinha. Então, se fosse fiel no pouco, no muito Ele vai te colocar. Então você precisa aprender, irmãos, a andar no conselho. Fala: andar no conselho. Qual o conselho que o seu pastor tem te dado? Qual o conselho que o seu anjo da guarda tem te dado? O teu líder tem te dado? Anda no conselho. Se você é sábio, você ama a repreensão. Agora, se você é tolo, você acha que isso não serve para você, e aí você vai andar debaixo do caminho da maldição. Obedeça, irmãos, porque a obediência atrai a glória de Deus. A obediência atrai a bênção. Terceiro ponto que eu quero falar para você é que os humildes sabem que seus discipuladores são homens de Deus. Vamos falar junto com isso. Fala assim: o meu discipulador, o meu anjo é um homem de Deus. Mulher de Deus, homem de Deus. Qual a visão quando você olha para o seu líder, para o seu anjo? Se você não vê um homem de Deus, é porque você é arrogante, é porque você só está procurando defeito. Agora, se você olha e fala assim: esse aqui é um grande homem de Deus, tem um monte de falha, mas ele é íntegro, mas ele, olha como ele ama, olha como ela cuida, olha como ela se dedica, olha como ela faz. Irmãos, nós devemos reconhecer que Deus colocou pessoas na nossa vida para nos ajudar a crescer. Fala assim: aquilo que eu preciso está dentro de uma embalagem que eu não gosto. Você está me ouvindo? É aquilo que te incomoda, que você não gosta, é aquilo que você está precisando. Ninguém gosta de tomar injeção. Ninguém. Quem gosta de tomar injeção aqui? Você levanta a mão. Ninguém gosta.
Mas você precisa. Está enfermo, precisa tomar uma benzetacil no bumbum. E aí você reluta. Mas aquilo que você precisa está dentro de uma embalagem. Aquela embalagem é um tubinho com uma agulha na ponta, que você não gosta, mas você precisa. Eu não sei como você está com o seu discipulador, com o seu líder, com o seu anjo da guarda, mas ele hoje é o melhor de Deus para a tua vida. Não rejeite, não relute, entenda isso. Por mais que seja difícil para você, mas se você passar pelo teste, isso é teste. Isso é teste. Aquela mulher pode ser que tenha chegado lá, olhado lá o profeta Elias, gordinho, né? Bem, e fala assim: meu Deus, eu aqui morrendo de fome, esse profeta devia pelo menos orar. Ele nem orou, me pediu de comer. Ele nem falou assim: olha, vim aqui para profetizar na tua casa. Se você me der o seu pão, nunca mais vai faltar. Ele nem falou. Ela chegou e falou: não, mas não tem isso que eu tenho faltado. Aí ela é fiel. E ele profetiza e fala: por que isso? Nós nunca faltará na sua casa. Sua atitude de fidelidade vai atrair a provisão constante de Deus. A sua atitude de honrar seu discipulador vai atrair a bênção de Deus, irmãos. Irmãos, aprenda isso. Você precisa honrar aqueles que Deus tem colocado do seu lado, porque quando você honra, Deus se levanta e te honra. Deus deposita nas suas mãos. Mas se você não consegue honrar, se prepare, porque as enfermidades reinarão e a falta de provisão também tomarão conta. Isso não é maldição, não. Isso é só escolha daqueles que não sabem honrar. Se você não sabe honrar, você tem dificuldade com autoridade, dificuldade de falar: sim, eu faço, sim, eu estou com você. Irmãos, a honra é um princípio que atrai a glória de Deus. Aqui não é balela, não. Nós não estamos passando nem por fase disso, mas estamos edificando a igreja. E nós precisamos aprender que a igreja ela é edificada no princípio da honra. Você está ouvindo? E para isso você precisa ter um coração disposto a olhar os seus discipuladores, o seu pastor, os seus líderes como homens de Deus. Mas tenho falhas, irmãos. Eu já falei para você, eu tenho falhas. A Paula sabe todas as minhas falhas. Ela conhece meu coração. Ela sabe às vezes como eu lido com as coisas. Ela fala assim: ah, você errou aqui. É verdade. Mas ela sabe que eu sou um homem de Deus. Ela sabe disso, que eu me posiciono, que eu não deixo as coisas passarem, que eu trato, que eu vou para cima para corrigir, que a gente corrige, que a gente sai do outro lado, por mais que doa, por mais que às vezes doa tratar assuntos ou lidar. Teve episódios esses dias que eu tive que falar para a pessoa: eu tenho que lidar com as pessoas como homens. Nós estamos num meio onde as pessoas têm que aprender a ser maduras e homens, e tem gente no nosso meio que está nessa fase de sair da meninice para ser homem. Então deixa eu tratar, porque eu sinto convicção no Espírito. Eu falo: ah, mas não é assim muito. É assim sim, porque nós estamos debaixo de um propósito. Eu estou treinando aqui pastores, irmãos. Eu estou treinando aqui gente que vai suportar lá fora é chicotada, vai suportar lá fora é gente se levantando, é prostituição, adultério, e vai ter que ter palavra, vai ter que sustentar a igreja de pé, vai ter perseguição, e ele não vai afrouxar. Isso envolve pagar preço, responder, tratar, liquidar o assunto com seriedade, sem ficar mal. Você está me ouvindo? Amém. Faz parte. Isso é bom. Uma vez ouvi do pastor Gilberto. Olha só, deixa eu te falar o princípio da honra aqui, para você aprender algo. O que aconteceu essa semana? Quando eu vim para Santos, antes de eu descer, eu estava vendo aqui um apartamento, ia ser no Canal 1. E olha só, esse apartamento, o aluguel, o pacote do aluguel dele era R$2.000. Apartamento 3 quartos, nosso. Eu já morava numa casa 3 quartos, uma casa própria lá em Guarulhos. E eu quis manter o mesmo padrão para a família. Sou empresário, posso fazer isso, mas eu queria ficar dentro de um limite financeiro para não onerar minhas finanças. Então qual que era o meu coração? Eu ia alugar minha casa. O pastor Gilberto estava mudando para Guarulhos, falou que ficaria com a minha casa. E aí eu ia alugar minha casa para ele, ia pegar essa casa aqui e a diferença eu ia bancar.
ia pagar essa diferença. A diferença ia ser uns R$ 700. E aí eu fechando a casa, liguei para o pastor Gilberto, estou fechando e posso fechar e tal. Eu falei, então, Jefferson, podemos fechar, qual que é o valor mesmo? Então, o valor da minha casa, o aluguel da minha casa lá é R$ 1.000, pastor. Mais o condomínio. Eu falei, irmão, eu só posso pagar R$ 1.000 com o condomínio. Eu falei, pastor, mas é R$ 300 o condomínio lá. Eu falei, irmão, eu só posso pagar 1.000 com o condomínio. Eu falei, pastor, fica mal se não alugar para o pastor? Ele falou, não, fica à vontade. E aí eu cancelei a casa que eu estava fechando aqui, porque a gente tinha tratado, eu tinha entendido que era ser R$ 1.000 mais condomínio. E aí melou o negócio, fecha, volta. E fomos sentar numa reunião com ele. E eu falei, pastor, mas o aluguel lá é mais caro. Santos, irmãos, perto de Guarulhos, é um absurdo. A casa que eu moro lá em Guarulhos, com esse aluguel aqui, eu moro acho que numa casa do dobro de tamanho da minha de lá. Vou pagar R$ 2.000 e poucos hoje, né, que eu pago de aluguel. E aí, estando lá, falando com o pastor conversando comigo e falou, Jean Feliz, você acha que não é hora de você descer? Eu olhei para ele assim. Eu tinha uma rede de 11 células, distribuído. Quando eu falei que ia edificar em Santos, nós batemos o martelo, Santos, pegou minha rede, já passou para todo mundo, eu já fiquei sem nada. Eu ministrava o louvor lá, já fiquei sentado. Tudo para mim, eu já me sentia um peixe fora da aquário. Eu falei, eu preciso descer urgente. Porque eu não vou aguentar ficar aqui na igreja sem saber o que eu faço aqui, meu Deus do céu. Agora eu estava aqui participando, agora nem das reuniões de liderança eu participo, porque eu vou descer, não tem nada mais a ver com o contexto, e nada acontece lá embaixo, que está tudo caro. Era dezembro, né? Tudo fervendo por causa de férias. E aí eu, sentado com o pastor Gilberto me confrontou, e falou, irmão, é melhor você ficar. Eu falei, mas pastor, eu queria ir. Eu sinto que é o tempo, né? Que, não, mas está muita dificuldade para você. Eu falei, mas não é pela dificuldade. Ele estava testando meu coração. Aí eu falei assim, pastor, mas se eu não chorar minhas pitangas para você, com quem que eu vou chorar? Irmão, saiba do seguinte, não sou eu teu inimigo. Eu e você sabemos quem é o nosso inimigo. Amém. Aí eu olhei para ele, falei, Ele falou, então, irmão, isso é um teste para saber se é isso que você quer mesmo. Eu fiquei olhando, falei, nossa, que coragem esse pastor me testar desse jeito na carne assim. Aí eu cheguei e tinha uma visão, que nós vínhamos para Santos, para cuidar da videira, era videira Beach. Porque já existia 2 células em Peruíbe, não tinha nada em Santos, e eu ia cuidar de Santos, começar o trabalho em Santos, e ia discipular os irmãos de Peruíbe, para dar os cursos, para fazer crescer. E aí eu falei, não, pastor, a videira Beach, ele falou assim, hoje eu falei, isso é outra coisa, não tem nada de videira Beach, é videira só Santos, você vai para Santos, e deixa que Peruíbe cuido eu aqui, eu vou pôr outra pessoa lá. Imagina o sonho, que eu ia chegar, ia começar o trabalho aqui, aí ia lá dar as aulas, ia dar para fazer o culto lá, voltava, e eu falei, pastor, mas até falei aqui na quinta-feira, era o filé mignon para mim, porque Santos ia ser só carne de pescoço, com perdão Edilene, mas começo é carne de pescoço, sabe, a gente fazia reunião de célula, eu tinha que ficar implorando para os irmãos virem no culto na nossa casa, eu sei que você já vem na célula, mas não dá para você vir no culto também, por favor, não paga nada, é de graça. Não, mas eu já vim na célula, não preciso vir no culto. Não, precisa, irmão, faz isso. Né, Edilene? Lembra? Quantas vezes? A Edilene é a primeira membro nossa, está aqui, começou aí com a gente, há 2 anos atrás, né? E aí eu sonhava com isso, e ele falou isso para mim, não, esquece videira Beach, é videira Santos, você só cuida de Santos, e Peruíbe eu ponho outra pessoa. Eu olhei para ele, na hora o Espírito me incomodou, eu falei, é teste. Falei, amém, pastor. Pastor, só vê alguma restrição de futuramente eu cuidar se eu puder? Não, irmão, mas não é para agora. Futuramente é futuramente. Para agora é só Santos. Amém. Peguei minhas coisas aí, Santos. Passaram-se 2 anos e pouco. Quase 3. Me chama aqui no nosso aniversário. Jean Felice, estou pensando em fazer uma mudança e estou querendo te pôr para cuidar de Peruíbe também. Você quer?
pastor, eu posso orar? Eu pedi para orar. Claro que eu pedi para orar. E fui orar. Mas a resposta veio naquele dia mesmo. Pastor Ditu estava aqui com a gente. Veio me dar a palavra. Falou assim, ó, Deus vai te colocar os recursos na tua mão. Ele nem sabia do que estava acontecendo. E eu estava pensando o seguinte, Deus, como eu vou fazer? Deus, como eu faço? Agora eu sou um só, a igreja aqui está forte. Está mais forte do que lá. E agora tem que cuidar de lá. E os irmãos daqui, discipulado. E o irmão trouxe essa palavra. Eu senti tanta confiança em Deus. Eu falei, nós vamos avançar. Aí eu pedi um tempo para orar. Aí isso foi na quarta. Na sexta ele me ligou. E aí, já orou? Falei, pastor, estou contigo. O que o senhor definir, eu vou fazer. Então tá bom, irmão. Já vou mexer os pauzinhos aqui, nós vamos já... Amém. O senhor me avisa os próximos passos que nós vamos avançar e vamos cuidar. Irmãos, para aqui comigo e pensa. Se eu tivesse dado resposta errada para o pastor Gilberto lá atrás... O que é? Está tirando de mim por quê? Você acha que não tem condição? Nós combinamos um negócio, você mudou agora. Não, você está mudando as coisas. Que negócio é esse? Pensa se eu tivesse dado a resposta. Pensa se eu tivesse reivindicado. Não. Então tá bom, pastor. Você não quer? Então eu vou abrir a igreja videira do vinho novo. Então aí eu vou abrir aqui no Tabuão. Pensa, podia ter pleiteado, reivindicado, poderia ser arrogante, nem um pouco humilde. Eu calei a minha boca, andei na obediência, fiquei quieto, e essa igreja aqui nasceu, temos 90 membros, e agora vamos cuidar de Peruíbe. Amém. Você está ouvindo? Quais são os seus sonhos? O que você tem sonhado para a sua vida? Se você não honra, você nunca alcançará sonhos. Agora, se você é alguém que honra, você é alguém que se submete, que suporta, que aguarda, deixa eu falar um negócio. Para de pensar que você é o coitadinho. Não, é muito para mim. Não é. A medida que você está recebendo é uma medida que você pode suportar, porque Deus é bom. Amém. Você está ouvindo? Mas por que eu estou passando por isso? Porque Deus tem um propósito de fazer crescer. Deus tem um propósito de te fazer amadurecer. Deus tem um propósito de te sair de um nível básico para ir para um nível mais elevado, um nível de resposta mais ousada, um nível de resposta mais cheia de presença, mais cheia de seriedade. Até quando você vai ficar andando empurrando, sem compromisso com as coisas? Não vai em célula, embarriga a célula. Não dá satisfação. Até quando vai ser menino? Menino não honra, homem honra. Por isso tem que ter fio de bigode. Menino tem bigode. Nós temos que aprender a ser homens e mulheres de Deus, e responder, porque nós estamos lidando com a obra, irmãos. É com o reino de Deus. Jesus Cristo vai pedir conta. Você está ouvindo? Quarto ponto: humildes recebem suprimento contínuo em sua vida, porque ela foi e fez segundo a palavra de Elias, no verso 15. Assim comeram ele, ela e a sua casa por muitos dias. Fala, muitos dias. Se você honrar, a provisão virá na sua vida por muitos dias. Muitos dias, irmãos. Aprenda isso. Isso é um segredo de prosperidade. É você ser alguém que honra. Amém? Amém. Agora abre a sua Bíblia. Eu vou correr um pouquinho para encerrar. Eu acho que esse relógio está adiantado. Checa para mim o horário. 12h25? 8h25? Então 8h30 o relógio. Naamã, um homem de guerra. Eu vou ler um pouquinho sobre a vida dele. Então veja, essa era uma mulher pobre, viúva, que recebeu um profeta. Aí é fácil honrar, né? Você está lá, recebe o pastor César, pastor Gilberto, pastor Aloísio, vem de Goiânia, passa na sua casa. Irmão, você está com algum problema? Deixa eu te ouvir. Vou te dar uma instrução sábia. Aí você, pastor. Aí é fácil honrar. Agora vamos pegar o contrário. Segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 1. Vamos ler um pouquinho, 14 versos aqui. Me acompanha com paciência. Segundo Reis 5, verso 1. Todos acharam? Naamã,
comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à senhora, sua senhora: tomara o meu senhor, o senhor aqui com letra minúscula porque fala de Naamã, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou uma jovem que é da terra de Israel. Naamã, da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farvar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não as faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Aleluia! Fala glória a Deus. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você: quem é humilde anda no conselho dos mais novos. Irmão, aquela menina era uma escrava. Naamã era um homem de guerra, era um valente, era um leproso, mas que tinha muita sabedoria, era homem treinado, homem que era comandante lá, principal do seu reino. E aí vem uma menininha humilde, chega para sua senhora, nem falou para ele: se o meu senhor fosse ter com o profeta, ele seria curado. E aquele homem ouviu o conselho de uma pequenininha. Qual o tamanho do teu anjo da guarda? Qual o tamanho que você julga ter o teu líder? Qual o tamanho do seu pastor? Qual o tamanho daqueles que Deus tem colocado do seu lado? Ele é muito infantil, muito pequenininho ainda, muito novinho. Saiba o seguinte: se você honrar a Kika, você vai ser curada. Se você ouvir o conselho dos pequeninos de Deus, você vai experimentar o poder da cura. Você está ouvindo? Se você resiste qualquer um que Deus coloca do seu lado: não vou receber oração desse não, porque esse daqui não, eu quero receber aquela unção ungida, aquela unção parece que vem fogo, cai fogo do céu, quando põe a mão treme, a carne treme. Mas vai vir uma criança às vezes, ou alguém mais simples, que vai pôr as mãos sobre o seu ombro, e aí o simples gesto seu de pôr as mãos e aceitar a oração gerou cura para a sua vida. Você está ouvindo? Vem cá, Deus quer usar a igreja, Deus não quer usar
pastores. Você não vê ele falando isso, pastores, vocês vão fazer. Ele fala, a igreja vai prevalecer contra as obras do inferno. A célula tem poder de cura, na célula tem poder de milagre, na célula tem poder de libertação. Você está ouvindo? Não vai ficar enfermidade nas nossos irmãos, não vai ficar. Mas uma coisa eu peço: honra a sua liderança e honra os pequeninos que Deus tem colocado ao seu lado. Aquela moça não era autoridade na vida de Naamã, não era. Ela não estava ali para ser anjo da guarda dele, não estava para ser um profeta, um conselheiro dele, não. Ela somente olhou para ele com um coração de misericórdia e disse: ah, se ele fosse ter com um profeta. Ouça aqui, igreja, os irmãos da sua célula são como essa menininha aqui, que tem te dado conselhos. E qual é a tua resposta? Qual a sua resposta? Qual o seu nível de entender, ouvir o coração de Deus? Sabe, a menininha foi o primeiro teste na vida de Naamã. Se Naamã fala assim, que pode vir alguma coisa boa de Israel, essa menina é uma escrava, você acha que eu vou, que estou fora, ele não seria curado. Você está me ouvindo? Sexto ponto: humildes se submetem aos seus pastores, mesmo sem andarem diretamente com eles. Eliseu não atendeu Naamã pessoalmente, irmãos. Ele mandou a resposta, ele não deu nem as caras. Chegou lá Naamã. Você sabe que a quantidade de valor que Naamã, sabe quanto que dava mais ou menos? 6,5 milhões de reais, tudo aquilo que Naamã levou. Imagina, chega lá Naamã com uma carroça cheia de dinheiro, 6,5 milhões de reais mais ou menos, só para você orar. Tem muitos que vão fazer isso. Nossa, irmãos, espera aí, irmãos, para o culto. Abre aqui, Naamã, por favor, Naamã, sente na cadeira, irmão, sai daí, é lugar de Naamã, sai daí. Muitos fariam isso. Nossa, senta, irmãos, aí vão dar honra para Naamã. Naamã, Deus me mostrou que você viria a esse lugar, Naamã. Ó, estou sentindo algo do Espírito. Tem alguma coisa no seu bolso, no seu coração, que... misericórdia. Muitos seriam tendenciosos. Ele chegou lá com toda a riqueza. O que Eliseu fez? Ó, avisa para o rapaz que está aí na porta, que é para ele dar 7 mergulhos lá no Jordão, e está tudo resolvido. Poxa, não podia ele vir aqui e invocar o Deus Altíssimo, e aí ele começar a sapatear, e aí manto, e passar a mão lá sobre as chagas. E a hora que ele passar a mão sobre as chagas, a mão dele acender que nem os gravetos no monte. Aí acende, aí derrama óleo, e ele fala que tem um fio de ouro saindo da cabeça. Aleluia, oh aleluia. Não podia ser assim, mas mais show pirotécnico, mais cheio de fogos de artifício. O profeta liberou só uma palavra: vai e te lava 7 vezes no Jordão. Nem recebeu na porta. Não, você tem que me visitar. Não, só o pastor nunca perguntou de mim. Meu líder, sou meu anjo da guarda da minha vida. Deixa eu falar, irmãos. Nós aqui sabemos da vida, não por fofoca, não entenda bem, mas das dificuldades de cada um, através do discipulado. Alguém lá atrás está passando uma luta e eu estou sabendo aqui. Porque eu e meus líderes, a nossa liderança, nós temos um coração. E eles não tomam decisão sozinhos. Claro que se você pedir para ele não falar para mim, ele não vai falar. E ele está proibido de falar. Se algum líder aqui, você fala assim, ó, eu quero falar algo para você, mas você não pode falar para ninguém. Eu só peço para eles falarem o seguinte: olha, se eu não puder te ajudar, como que eu faço? Não, eu só quero desabafar. Amém. Ouça, e está proibido de falar. Tem que honrar o que você falou. Se ele quiser, porque ele também pode falar assim, irmão, então nem me fala, porque se você falar e eu sentir que eu preciso conversar com o pastor, eu vou estar em deslealdade com ele. Então é melhor você não me falar. Se eu não posso falar para o meu pastor, que ama a igreja e ama a tua vida e a minha, então é melhor não me falar, e é melhor mesmo. Mas entenda, se você pedir o segredo para o teu líder, ele tem que te honrar. Tem que honrar. Não tem que falar, nós somos homens de uma palavra só. Você está ouvindo? E faz parte cuidar, proteger e guardar. Mas nós temos que entender
que nós trabalhamos assim. É quando um líder lá passa por uma dificuldade com um membro e traz, a gente ouve, não, André, faz isso, faz assim com a Rona Tio, dá esse conselho. Irmão, marca comigo, vamos sentar. Quantas vezes eu marquei com irmãos, porque a gente ficou sabendo, estava passando luta e dificuldade. Senta aqui, vamos... E olha, irmãos, não teve porta fechada, sim ou não? Alô? Só quem já sentou comigo aqui. Precisou, irmão, a gente senta, a gente conversa. Agora, não fique mal, se o seu pastor às vezes não está sabendo toda a história, não pôde, na hora que você esperava, levanta você a mão. Aquele homem, Naamã, ficou incomodado. Ele, vou te falar, ele por dentro dele, ele estava indignado. Ele falava, como pode? Ele nem vem aqui, nem invoca Deus, nem orou. Ele nem orou, ele só falou, vai lá e toma um banho. Eu tomo banho todo dia. Não é assim que ele fez? 7º ponto. Para encerrar. Humildes reconsideram as suas decisões ao ouvirem os outros. Alô? Se você é humilde, olha que você ouve o outro te dá uma orientação e você fala, olha, você não tem problema de abrir mão em fazer. Não tem problema. Naamã estava decidido a rapar fora. Ah, que isso? Esse cara pisou na bola comigo, nem me atendeu. E aí veio Naamã, vem os súditos, né, os soldados. Meu pai, não faça assim. Se ele te pedisse uma coisa muito mais difícil, você não faria? Então, o que custa? Anda na palavra do profeta. E ele ouviu os seus liderados, seus súditos. E ele foi no Jordão e mergulhou 7 vezes, e a hora que ele saiu, a pele estava limpa. Olha o que é o poder da honra, irmãos. Até alguém com o coração fechado para honrar, porque tomou a decisão de honrar, vem aqui, você vai sentir muitas vezes vontade de quebrar o pau, vontade de botar os pingos nos is, mas se você escolher honrar e obedecer, Deus vai abençoar você. Você está me ouvindo? Amém. A justiça não vem da mão de homens, a justiça vem do nosso Deus. Você está ouvindo? Para de tentar fazer justiça com a sua mão. Para de ficar pondo o dedo onde não é para você pôr o dedo, não. Você é homem de Deus, sim ou não? Você é mulher de Deus, sim ou não? Então você sabe esperar no Senhor e confiar nele, porque é dele que vem a nossa justiça. É dele. Imagina lá, se eu ficasse lá na Maracutaia, eu ficasse lá criando picuinha com o pastor Gilberto, que não, mas eu queria tanto Peruíbe. Agora que a aula não ia ter, ia ficar longe. Não posso dar na mão desse irmão não, porque o irmão é infantil, o irmão não sabe esperar, o irmão não sabe se submeter, o irmão não sabe honrar. Como é que eu vou dar na mão? Confiar vidas na mão de um homem assim. Você está me ouvindo? Então sabe esperar, não reivindique justiça própria, mas confie em Deus, Deus vai te honrar. Eu tenho certeza que quem anda comigo teve que engolir alguns sapos. Tenho certeza que teve que chegar e mas vou falar que nenhum deles não é abençoado. Toda a minha liderança, meus discípulos que andam conectados comigo, às vezes eu sou duro, não sou Osaías, não sou Elias, não tem que puxar às vezes e chamar aqui e falar, olha aqui. Os irmãos sabem disso, mas quando eles escolhem andar na honra, Deus abençoa. Deus abençoa, irmãos. Deus abençoa. Mas você tem que ser assim com eles, pastor. Eu falei, não é que eu tenho que ser assim com eles, é porque às vezes eu sou. Aí Romanos 3 funciona muito bem, né? Porque a minha justiça é justiça de Deus na vida deles, então eu deixo Deus me usar. Na verdade, você às vezes vai falhar mesmo, vai falar alguma coisa que não agrada tanto ao ouvido. Não é verdade, irmãos? Agora, se você não quiser ter esse choque, anda bem longe. Só vem de domingo, não vai na célula. Também vai ter uma vida rasa espiritualmente. Agora, pensa Jesus olhando para Pedro e falar assim, sai diabo, em meu nome, né? Arreda. Seu líder já expulsou o diabo uma vez que estiver conversando com você? Enquanto você estava falando, ele falou assim, ó, sai diabo dele agora. Fala direito, irmão. Sai espírito maligno, fala direito, irmão. Eu acho que você ficaria chocado. Ele fez isso.
Ele fez isso. E tá cheio de mulher que às vezes faz isso com o marido, né? O marido faz isso com a mulher, né? Tá amarrado isso que você está falando, em nome de Jesus. Sai dele, tá possuído, irmã. Sai, sai, sai. Tem que sair da tua vida. Tem gente que abusa, né? Ou faz, né? Foi o diabo que me usou para te bater. Foi o diabo que puxou a tua orelha. Não. Isso é escolha nossa. Amém? Então Naamã foi humilde, porque ele parou e ouviu o conselho dos seus e falou assim, ó, não me custa nada. Qual foi o resultado? Foi curado. Vamos ficar de pé. Provérbios 15, 22 diz assim: aonde não há conselho, fracassam os projetos. Está ouvindo? Mas tem aquele, você já viu naqueles carros assim que escreve assim: Deus deu uma vida para cada um. É assim, né? Para cada um cuidar da sua. Isso é o maior engano do diabo, irmãos. Deus deu uma vida para você cuidar da sua, sim, mas você tem que cuidar do seu irmão, porque aquele que ama o seu irmão cuida dele. Ou você acha que está errado cuidar? Alô? Você acha que está errado a gente conversar, pedir para prestar conta, confrontar, às vezes sabendo que não, o coração não é esse, mas tem que chegar, sentar e confrontar e falar, não, mas irmão, mas só para a gente resolver. Isso é a maior bênção que tem, irmãos, porque a gente sai resolvido, sai com o coração tratado. Se fosse meu pastor, mas precisava falar tudo? Precisa. A palavra de Deus diz que falando tudo em amor, falando tudo em amor. Tem que falar em amor. Só que falar em amor não é assim, ó, querida, chegou no correio uma fatura do Bradesco, cartões. As mulheres querem muito isso, né? As mulheres querem ouvir o marido pegar a fatura do cartão de crédito e ouvir assim: querida, acho que você cometeu um errinho esse mês. As mulheres sonham isso, não sonham? Eles abriam a fatura do cartão e falam assim: nossa, acho que você estourou um pouquinho, né? Limite, né? Você está lidando com homem. Às vezes ele vai ter que falar assim para você, desse jeito nós não edificamos a casa. Desse jeito nós não construímos nada junto. Precisamos ajustar as coisas. Ai, deu dor de barriga, posso ir no banheiro? Vem aqui, Luciano, no teclado. Deixa eu falar, irmãos. Nós precisamos ter coração para ouvir, da mesma maneira que as pessoas precisam ter coração para falar. E porque ele está sendo direto, a pessoa está sendo direta ou falando assim, não é que ela não te ama, é que ela ama sim, por isso que quer resolver, e está tratando na seriedade que é. Ou você chega todo sorrindo para dar notícia de velório. Você chega no ambiente que você está vivendo para falar de acordo com o ambiente. Eu sei que às vezes a gente excede. É verdade, o homem tem essa maneira às vezes de... Mas por que não pedir perdão depois? Tentar se corrigir. E dar as mãos e caminhar mais uma milha. Isso é honra. Eu vou te falar uma coisa. Eu já tomei muitas prensas, mas em todas as correções que eu recebi, eu me senti amado. Todas. Uma vez eu estava ministrando louvor lá na Armênia, e o louvor passava uma crise. André Estela deve lembrar dessa época. Irmãos, era uma dificuldade, porque não fluía algumas coisas, e a gente estava em crise. Acho que era mais crise mesmo de liderança comigo ali. E eu venci, porque eu pus aquele negócio no eixo. Mas o pastor Gilberto me questionava: irmão, hoje, irmão. E aí eu saí um dia lá do louvor, o negócio tinha fluído, né? Aí eu
Cheguei pro pastor Gilberto: e aí, pastor, ó, hoje foi bênção, né? Ele olhou para mim e falou assim: irmão, vi pouca coisa do Espírito hoje aqui. Eu olhei para ele, fiquei por dentro. No Espírito, jejuei, orei, fiz. Meu Deus do céu. Aí o Espírito falou assim para mim: fica quietinho, porque se você aprender com isso, estou te preparando para coisas maiores. Na hora eu entendi, irmãos. A Paula sabe disso, eu falei isso para ela. Eu falei: é um teste. Nós estamos sendo testados todo dia. Eu posso falar um negócio para você? Aviso aos navegantes, vocês que nos visitam: essa semana vocês vão ser testados nessa palavra. É assim que acontece. A gente é testado assim, just in time. É no momento. Você acaba de receber a palavra, só situação, e você vai lembrar do seu pastor que falou: você vai ser testado. E eu espero que você tenha sido aprovado. Mas se você não foi, não fica mal. Claro que vai ficar com hematoma, mas levanta, sacode a poeira e aprenda com o seu erro. Amém?